psicanalista Ernesto Mandelli. Bom dia, bem-vindo ao Fala Maranhão, Ernesto. Bom dia, obrigado, Lisiane. Como a psicanálise entende ou trabalha esse tipo de caso, né? Ano passado a gente teve alguns registros também nacionais em que a população faz justiça com a própria mão, amarrando a pessoa, linchando. Isso não justifica, claro, a ação do bandido, né? Mas também é justificável essa ação da população? Como se entender isso? Bem, na realidade, nós podemos tentar explicar, justificar é outra coisa, né? Então, do ponto de vista da psicanálise, Freud escreveu um texto, A Psicologia das Massas, onde ele nos coloca que sempre que nós estamos num grupo, as nossas regras sociais, aquilo que nos limita, são ultrapassadas. Então, essas regras sociais. Por isso que, muitas vezes, as pessoas em grupo fazem coisas que não fariam individualmente. Então, é dessa forma que nós podemos explicar o que está acontecendo, né? As pessoas têm, no seu, vamos dizer assim, na sua estrutura, um tanto de agressividade e, muitas vezes, conforme o nosso processo de educação lá na nossa infância, nós conseguimos manter essa agressividade dentro de parâmetros aceitáveis para o relacionamento social, e quando nós estamos num grupo, muitas vezes esses parâmetros desaparecem e nós somos capazes de fazer aquilo que seria impensável fazer sozinhos. Então, a gente pode associar isso, seria correto, Ernesto, associar isso a atual movimento que a sociedade está caminhando, o estresse, muita informação, muita, como eu posso dizer, as pessoas estão mais decepcionadas com a atual realidade que vivemos e aí estimuladas, como você falou, por um grupo, por uma ou mais pessoas, ela acaba, às vezes, tendo reações que não teria se estivesse sozinha. É isso? Com certeza, hoje nós vivemos numa sociedade, principalmente nossa realidade brasileira, com um nível de violência cada vez maior. Então, tudo isso vai contribuindo, né? A criança já vai crescendo e vai vendo essa violência, essa agressividade na televisão, nos jornais, dentro da própria casa, muitas vezes, né? Você encontra violência. Então, o que vai acontecendo? Nós vamos estruturando esse nível de violência em patamares maiores. E com a queda da figura paterna, né, que normalmente é a lei para a psicanálise, o que nós vamos tendo? Nós vamos tendo exatamente o afrouxamento. Então, nós podemos ver isso no nosso dia a dia, por exemplo. As pessoas não observam, andam pela cidade e dirigem pelo lado esquerdo da avenida, né, quando elas deveriam seguir pelo lado direito. Então, é uma lei que não é obedecida. As pessoas param nas rotatórias para comprar jornal, comprar qualquer coisa, também não se importando com o transtorno que isso causa. Então, essas pequenas violências que nós vamos sofrendo e nós vamos vendo no dia a dia, vão estruturando a nossa capacidade de pôr limites a essa violência. Você citou um assunto interessante, que é a questão da figura paterna, né? É que ultimamente tem se mudado isso, né? Você poderia explicar melhor esse assunto para que as pessoas possam entender? Na realidade, o que nós temos percebido? Que a figura paterna, né, ou todas aquelas figuras de autoridade que representavam a lei, representavam os limites, elas estão caindo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, os recasamentos. Quando o homem refaz a sua vida, ele vai encontrar já filhos, na maioria das vezes, onde ele vai ter responsabilidade, mas não vai ter autoridade, porque a autoridade é do pai biológico, né? Aí você olha para os nossos políticos, as nossas referências, também você começa a se decepcionar e ver que eles não têm limites. E aí você vai vendo uma outra série de coisas. Por exemplo, na frente das escolas, os pais param em fila dupla, tripla e vamos dizer assim, atrapalham o trânsito. Então a criança vai percebendo isso e achando que os limites são para os outros, não para ela. Sim. Então isso vai criar um nível de agressividade maior e
muitas vezes, um nível de violência. Como lidar com tudo isso? Como a pessoa pode lidar com essas diversas situações? Você que é especialista no assunto, trata disso, como as pessoas, o que você indicaria? Qual orientação você dá para que as pessoas tentem seguir regras, tentem ser mais calmas, mais tranquilas? Porque violência, como você disse, está em todos nós, né? Mas para que ela não aflore, digamos assim. Não existe uma receita de bolo, porque nós vivemos numa sociedade em que essas figuras de autoridade, elas estão caindo. Então, o que nós vamos ter que observar é como é que nós vamos buscando, cada um de nós, se adaptar a isso. Então, é um momento difícil, é um momento de crise que a nossa sociedade passa, não é só uma crise política, é uma crise moral também, e que isso não tem uma receita de bolo. É muito difícil e a gente não sabe o que vai acontecer mais à frente. Uhum. Mas caso elas sintam necessidade, muito estressadas, necessidade de abordar isso de uma outra forma, no caso os especialistas, como você, psicanalistas, são ideais, né? Na realidade, nós fazemos exatamente um trabalho em que a pessoa, quando ela tem um sofrimento emocional, ela possa descobrir qual o motivo. E dentro desses motivos também esse excesso de violência. Não é por nada que cada vez mais nos consultórios nós temos pessoas com síndrome do pânico, que é na base a ansiedade, que é o medo. Então tudo isso é a sociedade que nós temos hoje. E nós, da área do emocional, estamos para ajudar, na maioria das vezes de uma forma individual, para aquelas pessoas que têm um nível insuportável para elas de sofrimento. Então tá certo, Ernesto. Muito obrigada pelos esclarecimentos e tenha um bom dia. Bom dia, obrigado.